Eis que estou à porta e bato. 26º encontro profético da MCM. Bem-vindo ao nosso encontro. Estamos alegres e nesse momento especial como nunca, pois estamos vivendo um tempo profético. Estamos vivendo um momento planejado por Deus desde a eternidade. Um momento em que Deus tem preparado não somente a Terra, mas o cosmos, o universo, para o evento mais importante do universo, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres pela proximidade da volta do Cordeiro. Estamos alegres pela oportunidade de nos reencontrarmos, de encontrarmos com Ele nas nuvens. Esse tempo é um tempo em que a igreja está se despertando, a voz profética está se levantando. E junto com o Espírito estamos dizendo: vem, noivo, vem. Estamos num momento oportuno, momento em que nós estamos vivendo na história da humanidade. É um momento ímpar. E por isso, estamos juntos com você nesse tempo. Algum tempo atrás, durante a pandemia, o primeiro lockdown, nós ficamos em casas isolados, distanciados, socialmente distanciados, mas ligados naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus está falando. E buscando a Deus em uma devocional, eu me deparei com Mateus capítulo 25. Você com certeza conhece a parábola das 10 virgens. E desde aquele dia, a minha voz tem ecoado, tem falado, tem pronunciado sobre a mensagem que eu recebi naquele dia. Isso mudou minha história, mudou minhas prioridades. Elegi para mim 3 prioridades, às quais eu me dedico, tanto no meu esforço físico, mental, na minha energia, e eu tenho me dedicado a essas coisas no âmbito ministerial. Em primeiro lugar, examinar e ensinar as Escrituras. E como sempre, as Escrituras apontam para um tempo profético que estamos vivendo. Ensinar e examinar as Escrituras, mais do que uma paixão, passou a ser uma responsabilidade. A segunda prioridade é o desafio dos confins da terra. Mais do que nunca precisamos levantar o clamor para acionar o Evangelho eterno, mas também precisamos ser uma igreja ativa, proativa, a fim de conquistarmos os confins da terra. Você vai? Eu irei. Nós estamos nos preparando para ir até os confins da terra, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, a tempo e a fora de tempo. E a terceira prioridade que tem sido foco na minha vida, no meu ministério, é a expectativa da volta de Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, eu estava meditando em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Você lembra, né? As 10 virgens sensatas que estavam com as lâmpadas acesas, a botija cheia de óleo, preparando-se para a chegada do noivo. E as 5 virgens imprudentes, que também virgens, também com as candeias acesas, mas sem reserva de azeite. Bom, à meia-noite saiu uma voz profética, voz que hoje está ecoando: eis aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Em Mateus 25 é impressionante como é narrado. Jesus narra esse momento com alguns detalhes super importantes. O primeiro é essa voz profética que à meia-noite, diz o versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, ouviu-se uma voz. Eu estou me erguendo, eu estou me levantando, eu estou me preparando para fazer parte dessa voz, e eu tenho clamado, eu tenho anunciado: eis aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Esse é tempo dessa voz profética se levantar, e eu creio que essa voz é a igreja tem que anunciar, a igreja precisa também anunciar essa voz. Alguns homens, algumas mulheres de Deus, o Senhor está levantando dentro da igreja, dentro da noiva mesmo, para ser essa voz profética. Sair-lhe ao encontro é o desafio. Esse é tempo de nos preparar, é tempo de estar preparados. E então, meditando sobre essa parábola, sim, das 10 virgens, o Espírito Santo configurou uma frase no meu coração. A frase diz assim, como se o Espírito estivesse me dizendo: Feitosa, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Então a minha palavra hoje tem a ver com essa frase. Se eu quero deixar algo gravado na sua mente nesse momento, é isto: acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. 3 verdades
especiais surgem desta frase. Está tão notório, tão óbvio, mas eu quero destacar essas 3 verdades que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Como o apóstolo Pedro, que lá em 1 Pedro capítulo 7, ele conclama a igreja a estar sóbria e vigilante, porque o fim está próximo, o fim está perto. E como Jesus, no livro de Apocalipse, algumas vezes ele vai citar, eis que breve vem, esse é um momento em que uma voz profética se levanta. Homens e mulheres que Deus está levantando. E eu quero destacar essas 3 verdades espirituais com você, nesse tempo que temos juntos agora. Em primeiro lugar, a frase diz, acenda a candeia. É interessante que no versículo 7 diz assim, então, de Mateus capítulo 25, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Bom, esse é tempo de levantar a igreja. Esse é tempo de vivermos um grande avivamento, uma expectativa alegre, fenomenal, especial, de sermos assim, de estarmos entusiasmados. Eu me lembro da palavra de Jesus, levanta tu que dormes, né? Em Efésios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo relembra essas palavras. Levanta tu que dormes, né? A despertar aquele que está morto, porque Cristo nos iluminará. Então nós temos esse tempo agora que nós estamos vivendo, é da igreja estar de prontidão. Candeia acesa fala de uma igreja de prontidão. Candeia acesa fala de uma igreja preparada. Aqui diz que à meia-noite a voz veio, todas as virgens estavam dormindo, mas despertam, acordam com esse brado profético. As virgens se despertam nesse brado profético. E esse é tempo de despertar, é tempo de você se levantar, é tempo da igreja se manifestar de uma maneira poderosa. Está preparada, está com a candeia acesa. É interessante que as candeias eram um instrumento, um equipamento feito de barro. Se deitava azeite dentro desse recipiente de barro e um pavio, um cordão, né? Molhava-se nesse azeite e se acendia e se mantinha iluminado. É interessante que uma candeia é mais ou menos 15 minutos a 20 minutos de combustível que dura a iluminação de uma candeia. Isso quer dizer que as virgens acenderam logo, prepararam e foram acender, encheram a sua vasilha e encheram ela de azeite. O tempo de 15 minutos, para mim, tem a ver muito com o tempo que nós estamos vivendo. A proximidade é tão perto, a porta será aberta num breve espaço de tempo. Por isso, a igreja precisa estar pronta para agir. Nós precisamos ser luz para esse mundo, precisamos estar com a nossa lâmpada acesa. Mais do que nunca, Mateus 5,16 se torna verdade. Assim vejam os homens as boas obras de vocês. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens e vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu, disse Jesus. Então esse é tempo da igreja estar com a candeia acesa, e a candeia acesa não pode ser debaixo do alqueire, a candeia não pode estar escondida, ela tem que estar no alqueire para iluminar. Esse tempo é da igreja estar preparada. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. A segunda parte dessa frase que o Espírito Santo trouxe ao meu coração diz, encha a vasilha. Bom, aqui diz que elas prepararam as suas lâmpadas, contudo, as loucas, as nécias, as imprudentes, disseram às virgens prudentes, olha, dá-nos do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Por que se apagavam? Porque essas luzes estavam se apagando? Porque não tinham reserva de azeite. Esse é tempo também de você ter uma reserva especial de azeite. Ter o azeite é estar em santidade, é buscar esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Estar cheio do azeite é estar cheio do Espírito Santo, é ter uma unção, e nós precisamos de uma unção profética para esse tempo. Eu creio que esse tempo é um tempo de um grande avivamento. Eu creio no último grande avivamento antes da volta de nosso Senhor, antes da porta do noivo se abrir. Eu creio numa última grande colheita antes da volta do noivo. E a igreja precisa estar com uma botija cheia de óleo. A igreja precisa ter reserva. A igreja precisa andar em santidade, andar na luz. Nós precisamos andar na luz, em santidade. Temos que permanecer fiel para esse tempo. Jesus disse lá em Mateus 24, estejam vigilantes e apercebidos,
porque não sabemos a hora nem o dia que o noivo vem, mas devemos estar preparados. E estar preparado faz parte de manter a candeia acesa e também de ter reserva de azeite. Eu perguntei a Deus, como eu posso aumentar a minha reserva de azeite? O que eu posso fazer para ter mais azeite? Em primeiro lugar, abandonar todo pecado e toda distração. Não é tempo mais de distração. Um crente não pode mais ficar distraído, ele tem que estar focado na volta de Cristo. Esse tempo de brincar de ser crente acabou. Esse tempo de distração acabou. Diminua as suas distrações. Não estou dizendo para você não ter lazer, para você não ter um momento de relaxamento com a família, de lazer com a família. Não. O que eu estou dizendo é que esse tempo não é tempo mais de nos distrairmos. Nós precisamos diminuir nossas distrações para estar focados na volta do noivo. Ele está voltando. A igreja precisa fazer isso. A igreja precisa se preparar. A igreja precisa parar de brincar com o pecado. Se você está brincando com o pecado, pare agora mesmo. Se você está enchendo o seu tempo com distrações e não com a palavra de Deus, pare agora mesmo, mude o seu foco. Se você está orando pouco, pare agora mesmo, mude o seu foco. Nós precisamos dedicar mais tempo à oração, mais tempo para encher a nossa vasilha de azeite, porque o tempo que estamos chegando é um tempo de estarmos prudentemente preparados, para esse momento da chegada do noivo. A voz diz: o noivo se aproxima. A voz diz: preparai, saí-lhe ao encontro, se preparem, o noivo está chegando. Então, essa palavra, essa configuração que veio, essa frase que veio ao meu coração, é a parábola das 10 virgens. Acenda a candeia, encha a vasilha. A igreja precisa estar de prontidão, com a candeia acesa. A igreja precisa ter reserva de azeite. Isso é tempo de buscar a Deus. Então, perguntando a Deus o que eu podia fazer para estar mais preparado, Ele me levou a 3 decisões. 3 decisões que eu tenho buscado desenvolver. Primeira decisão que Ele trouxe ao meu coração, que nós precisamos, essas 3 decisões têm a ver com a palavra de Deus em primeiro lugar. A primeira decisão que Ele trouxe ao meu coração: tornar conhecimento bíblico em prática. Nós precisamos tornar o conhecimento da palavra em prática. Devemos ser obedientes, devemos ser uma igreja obediente. A segunda decisão, para que eu esteja com reserva de azeite, eu decidi que eu não vou andar só, que eu vou ter amigos espirituais, com quem eu abro meu coração, com quem eu posso compartilhar minhas dificuldades, minhas lutas, que vão me ajudar nessa jornada. E terceira decisão, eu vou tornar o amor visível. Eu vou tornar o amor visível, em primeiro lugar, na minha casa, mas ao meu próximo, ao meu semelhante. Eu tenho que ser mais gentil. Esse tempo, nós precisamos manifestar o amor de Deus às pessoas. Essas 3 decisões que eu entendo que vão ajudar a encher a nossa vasilha de óleo. Tornar conhecimento bíblico em prática. Não andar só. E tornar o amor visível. Esse tempo é o tempo que nós precisamos fazer isso. Bom, a frase que eu recebi do Espírito, que se impregnou no meu coração, e por onde eu vou eu falo dessa frase, se eu prego, se eu converso com uma pessoa mais do que 15 minutos, eu estou falando sobre essas prioridades. A frase termina: o noivo se aproxima. Acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Bom, essa parte é a parte importante para nós agora. A eminente volta de Jesus. Que coisa, que momento especial, sabe? Não há nenhum evento mais importante em todo o universo do que esse momento que Deus preparou. Esse momento em que Jesus estará voltando. Essa volta se divide em 2 momentos cruciais e importantes. Primeiro, o encontro da igreja, da noiva, com Ele nas nuvens. O arrebatamento da igreja. Você está preparado? A Bíblia, o tema que nós temos escolhido para esse encontro profético é: eis que estou à porta e bato. Você consegue ouvir? Bom, por um bom tempo Jesus bateu na porta do meu coração e eu não ouvi.
Por outro tempo, Jesus bateu na porta do meu coração. Eu ouvi, mas fiz de conta que não ouvi. Mas houve um tempo que eu não pude mais resistir. Ele continuou insistindo, batendo na porta. E eu tive que abrir e deixar ele entrar. Talvez você não ouviu, talvez tenha ouvido e tenha fingido que não estava ouvindo, que não era com você. Mas Jesus está insistindo. Ele está insistindo porque te ama. Ele está insistindo porque ama a igreja. Eis que estou à porta e bato. Em nome de Jesus, que os seus ouvidos se abram agora mesmo e possam ouvir Jesus batendo a porta. Consiga ouvir. Abra a porta e deixa Jesus entrar. Quando as noivas se prepararam para a chegada do noivo, quando elas viram isso, diz que aqui todas se levantaram, todas foram preparar suas lâmpadas, todas elas, só que 5 delas, por não ter reserva de azeite, viram que não ia dar, que a lâmpada não ia manter-se acesa, foram atrás de azeite. Mas nesse tempo, enquanto elas foram atrás de azeite, o noivo chegou, a porta se abriu, as virgens prudentes que estavam com a candeia acesa, que estavam com a vasilha cheia, entraram para as bodas do Cordeiro. Quando as 5 nécias voltaram, diz o versículo 10, fechou-se a porta. Igreja, abra os seus ouvidos, escute. Igreja, se prepare hoje, porque se você quer participar do arrebatamento da igreja, você precisa estar com a lâmpada acesa, você precisa estar com reserva de azeite na botija, você tem que estar com azeite na botija. Vigiai. Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 13, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meus amados, como nós temos visto pessoas com o amor sendo assim, passando por um tempo de frieza espiritual. O amor de muito esfriará por causa do quê? Da iniquidade que tem se multiplicado. Mas o versículo 13 diz, louvado seja Deus, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos que perseverar até o fim. E esse evangelho será pregado em todo o mundo, ou por nossa voz, ou pelo evangelho eterno. Nós temos que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse tempo da igreja está com a candeia acesa, azeite na botija e ciente, consciente da iminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando. E se ele está voltando, nós precisamos nos preparar. Sim, esse tempo da pandemia, o amor tem esfriado por vários motivos. Pela devassidão que tem crescido no mundo, o humanismo, pela ganância, pela idolatria, pela imoralidade, mas tem esfriado também porque por causa do medo e do pânico, muitos cristãos têm se calado, muitos cristãos têm se silenciado. Sim, tudo bem, você está dormindo, mas chegou a hora de acordar, chegou a hora de você se levantar, chegou a hora da igreja se manifestar. Desperta tu que dorme. Olha o que diz lá, Efésios capítulo 5, versículo 14. O apóstolo Paulo, lembrando do texto da palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em algumas versões, na versão revista e atualizada, diz, e Cristo te iluminará. Ele resplandecerá sobre ti a sua luz, para que você possa ser luz para as nações da terra, para que você se encha de amor pelos confins da terra, pelos povos não alcançados, pelas etnias que precisam ouvir falar de Jesus. Toda raça, língua, tribo e nação saberá que Ele é o Senhor. Mas esperamos que eles saibam agora. A voz da meia-noite está clamando, está chamando, saí-lhe ao encontro. Essa voz, como eu disse, alguns de nós, Deus está levantando para ser essa voz profética. Eu creio que Ele tem me levantado para ser essa voz profética, como tem levantado o meu pastor Raimundo Nonato, como tem levantado uma voz profética intensa no nosso pastor José Rodrigues. Esse tempo é de ouvir essa voz
que tem se levantado, estes homens de Deus que têm levantado essa voz profética, saírem ao encontro do noivo. Meus amados, eu fico entusiasmado, eu fico alegre, eu fico jubilante, sabendo que Jesus está voltando. Eu tenho planos, eu tenho alguns sonhos. Hoje mesmo fui tratar de alguns sonhos que têm a ver com a reforma da minha casa. E há algum tempo eu fiquei pensando, Senhor, vale a pena investir nessa reforma? Jesus está voltando, vai dar tempo? Não, eu vou continuar os meus planos, mas o meu foco, eu não perco o meu foco, eu não perco a minha sintonia. Eu sei que estamos vivendo a eminente volta de Jesus Cristo, e eu tenho que estar preparado. Eu tenho levado o pecado a sério, eu não estou brincando com o pecado. Nós precisamos, nós precisamos tomar isso bem a sério. Eu fiquei, meu Deus, o que eu posso fazer para me preparar melhor, para andar mais em santidade, para não cair nas ciladas do pecado? Por isso eu tenho tomado essas três atitudes. Tornar mais ainda o meu conhecimento em prática, o que eu sei da palavra de Deus. Eu percebo que eu estou obedecendo muito aquém, muito menos do que eu já sei Deus quer que eu faça. Eu decidi que eu não vou andar só, eu preciso de amigo, preciso de pessoas que vão me ajudar a andar em santidade. Busque pessoas mais espirituais que você, mais santas que você. E eu decidi que eu vou tornar o meu amor visível, no trânsito, em casa, para minha família, para os meus amigos, em todo lugar que eu for. Eu preciso exalar esse perfume de Cristo. Assim eu estou mantendo a candeia acesa, assim eu estou enchendo a vasilha, porque eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza, nós estamos no fim da era da igreja, nós estamos diante da eminente volta de Jesus Cristo. Sabe, uma das coisas que eu tenho falado para as pessoas é que o mais importante não é nem saber o dia, nem saber a hora de que Jesus volta, quando a igreja sobe. Eu tenho minha opinião, eu sou na mesma linha do pastor José Rodrigues. Eu sei que a igreja, as convicções que eu vejo na Bíblia me afirmam que a igreja vai ser arrebatada, mas o meu problema, a minha prioridade não é saber se eu vou estar nesse arrebatamento apenas pelo dia, pela hora, não. O mais importante é se eu estou preparado. O mais importante não é quando, embora eu acredite, como eu estou dizendo, na mesma linha do pastor José Rodrigues, do pastor Raimundo Nonato. Mas o que eu estou dizendo para você é que não importa a hora, não importa o dia, o importante é que você esteja preparado agora. Quando a voz da meia-noite clamou, aí vem o noivo sair ao encontro. A diferença entre as 5 virgens prudentes e as 20 virgens insensatas, loucas, era que as 5 prudentes estavam preparadas. Você está preparado? Esse tempo é tempo de você estar preparado. Se você está com pecado escondido, se você tem algum assunto não resolvido, se você está endividado, quite suas dívidas, procure pagar. Procure alinhar as coisas. Jesus está voltando. Ele está chegando. Ele está voltando. O noivo se aproxima. Eu costumo dizer, eu já posso perceber o cheiro do noivo, eu já estou sentindo o cheiro do noivo, porque ele está próximo. Igreja, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Quando as virgens prepararam quando as virgens foram atrás, as virgens insensatas foram atrás de azeite, elas encontraram azeite para comprar, voltaram, mas já era tarde, a porta já estava fechada. E depois que fecharam as portas, as virgens clamaram: Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Esse tempo é tempo de intimidade, o noivo está voltando, nós precisamos ter tanta intimidade que ele conhece, que nós o conheçamos pelo nome, ele conheça as nossas atitudes. O finalzinho do versículo 3, no final dessa parábola das 10 virgens, Jesus conclui com o versículo 13, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que ele está querendo dizer aí, é que você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Agora mesmo, você precisa estar pronto.
Nós não temos mais tempo de brincar, de ser crente. Você precisa ser um cristão de verdade. Você precisa ser um discípulo verdadeiro, porque não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo de brincar com o pecado. Não há mais tempo. O tempo de brincar com o pecado já passou. Você agora precisa andar em santidade. Amém? Você precisa estar pronto. Que o Senhor Deus, o Deus eterno, o Espírito Santo do Senhor lhe convença dessas palavras, de palavras que outros pregadores têm anunciado aqui nesses dias. Que a igreja precisa escutar, porque o noivo já está à porta e bate. Você consegue ouvir? Eu consegui ouvir. E eu tomei decisões para me preparar para ser arrebatado. Eu tomei decisões de me preparar para esse encontro com o meu Senhor nos ares. O mais importante evento do universo. Todas as coisas no mundo e no universo estão convergindo. Há sinais na terra, há sinais no céu. Os meteoros, o movimento cósmico está sendo alterado. O movimento na terra, o centro gravitacional, as correntes marítimas, tudo está dizendo, o centro magnético da Terra está alterando, a Terra está se movimentando mais rápido. Tudo para dizer, algo vai acontecer. E eu posso lhe dizer, como disse aquela voz da meia-noite, é o noivo que está chegando. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Igreja, acenda a candeia. Igreja, encha a vasilha. Igreja, o noivo se aproxima. Que Deus te abençoe e te desperte. Que essa palavra, mais do que o que eu pude transmitir com palavras, é muito mais coisas do que eu posso falar. Mas eu quero que, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito que junto com a noiva diz, vem, noivo vem, esse mesmo Espírito que convence você do pecado, da justiça e do juízo, seja uma voz gritando, incomodando o seu coração nesse tempo, para mudar, para se preparar, porque não podemos mais brincar. Chegou a hora dos verdadeiros filhos de Deus se manifestarem. Que eu e você estejamos nos manifestando poderosamente, não deixando de orar por essa nação, não deixando de orar para que a nação brasileira seja o celeiro de missões, seja a terra do avivamento, seja uma nação que participa desse momento de uma maneira especial. Estamos orando, estamos em jejum pela nossa nação, estamos em jejum pelo nosso presidente, estamos em jejum pelo Supremo Tribunal Federal, estamos em jejum pelo Congresso Nacional e pelo Senado Federal. Deus, eu sei, como diz Jó, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e virá com socorro e com a restauração. Ele se levantará sobre a terra. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. Eu estou certo que Ele é poderoso, que há força nele, que há poder nele para guardar o que eu tenho como tesouro especial até o dia da chegada dele. Então, igreja, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Igreja, leia mais a Bíblia, estude mais a palavra de Deus, medite mais na palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Deixe o Espírito Santo encher a sua botija. Alimente-se com a palavra do Senhor, que o Espírito Santo derramará nesses dias uma copiosa bênção, uma unção, um batismo de fogo sobre a sua vida. Eu creio nessa frase. Acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.